vou abrir a apresentação para ver se fica maior, tá? Fica melhor para ver. Ok. Tudo certo? Todo mundo consegue ver? Então tá. Boa noite então para todo mundo. Vamos que vamos hoje, dia 14/9/2020. Parece que é uma das últimas aulas, né, da turma hoje. Nós vamos ver hoje capítulo 12 e capítulo 13, tá? Nesse caso hoje nós vamos abordar tanto marketing quanto etiqueta, tá? Marketing pessoal ou marketing na farmácia e etiqueta profissional, certo? Então hoje tem bastante conteúdo, tá? Então coloquem lá capítulo 12 e capítulo 13. Lógico, como eu sempre falei para vocês, né? Sempre colocando mais informações. Então talvez a gente vá ver alguma coisa sobre venda também, ok? Então vamos lá. Então a aula de hoje, você é a sua melhor marca. Por que que você é a sua melhor marca? Quando a gente fala sobre marketing pessoal, quando a gente fala sobre etiqueta profissional, querendo ou não, a gente está fazendo a propaganda da gente mesmo, certo? Ou seja, a gente vai anunciar, a gente vai falar, a gente vai comunicar alguma coisa que tem a ver com a gente, certo? Então, quando a gente fala sobre marketing pessoal ou etiqueta, a gente está falando sobre nós, certo? Então vamos lá, como fazer isso, né? Etiqueta profissional, os nossos comportamentos, certo? E a gente vai ver então o que está relacionado à etiqueta profissional, o que está relacionado a essa etiqueta, o que está relacionado ao que a empresa espera, ao que o cliente espera da gente, tá? Então vamos lá, fundamentos e conceitos, certo? O que nós vamos abordar aí? Fundamentos e conceitos. O que passa essa imagem aí para vocês, que está na tela? Podem participar, gente. O que é os fundamentos e o que são os conceitos em etiqueta profissional, tá? Se vocês quiserem acompanhar na apostila, vai estar na página 66 e 67. Não necessariamente ao que estamos falando ali, certo? Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, fundamentos e conceitos, né? Seria o sinônimo de elegância, boas maneiras, bons costumes, estilo e distinção. Então, o que é o conceito, o que é o fundamento, né, de etiqueta profissional quando a gente fala sobre isso, né? Seria tudo relacionado às boas maneiras, né? E isso vem ser elegante, né? Os bons costumes, aquilo que a gente já colocou lá desde o início das primeiras aulas, quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal, daquilo que a gente aprende dentro de casa, né? Então, ele é um estilo, né? O que que acontece? Vai ter uma certa distinção, né? Então, quando você tem as boas maneiras, você passa a ser distinto, diferente, né? É bem visto, certo? E lógico que a gente tem que admitir que todo mundo gosta de ser atendido, recepcionado, né, por pessoas que tenham boas maneiras, né? Como é bom a gente receber um cumprimento, como é bom quando alguém usa da boa educação, né? Tem o agradecimento, tem o cumprimento, certo? Como a gente está vendo na figurinha ali, né? Sempre um agradecimento, ou ali quando tem um menino ajudando uma senhora idosa a atravessar a rua, então as boas maneiras, né?
vem lógico daquilo que é ensinado para a gente, mas a gente também pode aprender ao longo da vida, e isso faz com que a sua etiqueta profissional é exatamente aquilo que a empresa está buscando, né? Então, querendo ou não, ele é um diferencial, certo? É um conjunto de regras que nos auxiliam a desenvolver a rotina diária. Por que que a gente fala sobre o conjunto de regras? Lembram lá no primeiro slide, quando a gente falou sobre relacionamento interpessoal, que a gente falou sobre dicas de boas maneiras, né? Dicas de boa convivência. Por que que a gente colocou aquilo lá? Porque está dentro dessa questão do conjunto de regras, né? Ou seja, tudo isso só vai auxiliar para que a gente crie um ambiente onde se torne melhor de se conviver, certo? Então, toda essa parte de boas maneiras, de costume, né? De um obrigado, de elegância, tudo isso só vai ajudar a criar um bom ambiente para se conviver. Isso seja dentro da empresa, seja dentro de casa, seja na comunidade, seja na escola, seja o ambiente onde você estiver. Se você levar isso com você, melhor vai ser para você. Vai ser sempre assim? Lógico que não, né? Mas são as boas maneiras que também vão nos auxiliar a aprender a lidar quando o ambiente não está agradável e a gente tentar torná-lo, né? E isso vai exatamente desse conjunto de regras, ou seja, do nosso desenvolvimento pessoal, de como lidar com essas situações, certo? Então, o que é etiqueta profissional quanto à pessoa? Nós temos a simpatia e a questão da cordialidade. Lembram que lá naquela lista do primeiro slide que fala sobre relacionamento interpessoal, a gente fala sobre ser cordial, né? Então, como é bom a gente encontrar pessoas tanto que usem a simpatia quanto a cordialidade, certo? Então, o que seria a simpatia, né? Nós temos ali as figurinhas. É sempre o quê? Tentar estar sorrindo, né? Mas não aquele sorriso programado, eu diria, né? Para não dizer forçado. Mas tentar realmente levar as coisas de uma forma mais leve, né? Novamente dizendo, é fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa fazer isso até pela gente mesmo, certo? Então, a simpatia, né? O bom humor. O que que vai fazer você ter este bom humor, né? Sempre lembrar de cumprimentos, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não, tentar não passar pelas pessoas indiferente, certo? Um olhar baixo, tentar evitar de olhar nos olhos e cumprimentar. Por que que isso é bom e fundamental? Porque passa confiança, né? Ou seja, passa a, a sua imagem. Sempre lembrando dessa questão, né? A sua imagem. Você está passando que você é uma pessoa segura, certo? Não é questão de passar para outra pessoa que você transmite segurança para outra pessoa. Não, é que você é uma pessoa segura. Não tem problema nenhum em você olhar nos olhos da pessoa. Não tem nada para esconder, né? Então, o ideal sempre é a gente procurar aperfeiçoar até essa questão da etiqueta, certo? E isso é aquilo que a gente viu no slide anterior, numa rotina diária, certo? Procurando melhorar. Ah, professora, mas eu não sou nada disso. Ah, professora, eu sou tímido demais, eu não consigo. É algo que a gente está trabalhando no desenvolvimento pessoal, ou seja, tudo que a gente for tratar e está tratando aqui é exatamente para desenvolver, certo? Então, depois disso, nós vamos ver a questão da cordialidade, certo? O que que é essa cortesia, né? O que que é ser cortês? É sempre usar de boas maneiras, né? Ou seja, nós temos ali o menino ajudando uma senhora idosa a atravessar a rua, certo? Na faixa, né? Quando o sinal já está verde, ou seja, dentro daquilo que é certo ser feito, ok? Depois, então, nós temos a etiqueta profissional quanto à pessoa, ainda dentro de mais três fatores: higiene, a aparência pessoal na saúde e postura, tá? Vamos tentar entender por que que eles estão relacionados aqui. Alguma dúvida vocês perguntem, tá? Participem, abra o microfone, vamos conversar.
Etiqueta profissional. O que que é a higiene que se pede então, tá? Todo mundo consegue ver as imagens ali? A higiene, então, a gente vai tratar do cabelo, da unha, dos dentes, certo? Da roupa também, da vestimenta, a gente ainda vai ver também sobre isso, tá? Ou seja, tudo que for relacionado à aparência, porque a gente está falando sobre a imagem, né? Então, ou seja, o primeiro contato que todas as pessoas vão ter conosco não é a nossa fala, né? Não é as nossas palavras, não é nos conhecer o nosso caráter, né? Ou qualquer outra coisa. A primeira coisa sempre vai ser a imagem, né? Então, em relação a isso, a gente precisa cuidar, então, desses pontos aqui que estão no slide, né? Então, primeiro ponto, a higiene, né? Que vai dizer a respeito do cabelo, das unhas, dos dentes. Então, quando a imagem ali está mostrando, né, principalmente mulheres, mas isso é tanto para homens quanto para mulheres. Não é passar no salão de beleza primeiro para fazer essas unhas ali, né, conforme está, e nem para fazer uma chapinha. Não é isso que a gente está querendo dizer, senão você vai gastar mais do que ganha. Concordam? Mas o essencial, né? Ou seja, lavar o cabelo. A gente, como é atendente de farmácia, né, a higiene, então, em relação a prender o cabelo, certo? Sempre amarrado. As unhas bem feitas, ou seja, uma base pode ser, né? Sempre cortadas, sempre lixadas, né? Os dentes sempre escovados, ou seja, é a imagem, é a aparência. Quando a gente fala sobre saúde, né, e o setor de saúde, isso exige, querendo ou não, vai exigir essa aparência, né? Vai transmitir essa imagem de higiene através da sua pessoa, ok? Seguindo então da aparência pessoal, nós vamos falar sobre essa questão de saúde, né? Ou seja, nós temos que ter uma quantidade X de sono para poder, então, prestar um bom serviço e atendimento no dia seguinte, né? Conforme a gente colocou no slide anterior, falando sobre simpatia, sobre bom humor, para isso, eu também preciso cuidar do quê? Da minha alimentação, preciso ter uma quantidade X de sono, dormida. Lógico, isso vai variar de uma pessoa para outra, né? De acordo com o seu sistema biológico, mas na grande maioria o que se pede é que tenha quantidade de 8 horas dormidas, né? Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer saúde, vai trazer benefícios. Aí você vai ter um bom humor, certo? Isso vai te auxiliar a poder usar, então, da questão da simpatia, né? Da cordialidade. Quando a gente fala sobre a pirâmide ali, né, que vocês estão visualizando, ela fala sobre a questão da alimentação, né? Então, nós temos ali o que a gente tem que preferir, nós temos a questão do que nós temos que moderar, o que nós temos que limitar e tem aquilo que a gente tem que evitar, certo? Não vou dizer aqui para você que você vai ter que acordar às 6, 5 horas da manhã, passar na academia, fazer exercício para depois ir trabalhar. Não é isso também que a gente está colocando. Mas fazer um alongamento, certo? É bom porque, né? E tem muitas empresas que fazem isso, né? Aquela ginástica laboral. Por quê? Porque isso vai evitar certos acidentes de trabalho, né? Nós vamos colocar a próxima imagem aqui, ó, que vai falar sobre a postura. Vocês estão vendo aquele bonequinho ali que está iluminando ali com os raios para um determinado local, né, do corpo da gente. O que que acontece? Se eu vou pegar caixas, peso, né, fazer algumas movimentações no meu local de trabalho, mas o meu corpo ele não está preparado para isso, né, isso vai dar alguns acidentes de trabalho e vai haver alguma incomodação aí, tanto minha como funcionário quanto da empresa, né? Então, o que que o bonequinho está mostrando ali? O ideal é que a gente faça essa flexão nos joelhos, né? E não dessa forma ali como o bonequinho está pegando a caixa. Por quê?
todo o peso ele vai centralizar nas tuas costas e isso vai dar um problema, né? Então, o ideal é que no momento em que você fazer os agachamentos, né, para pegar caixas, fazer levantamento de peso, por algum motivo, né, no seu local de trabalho, tente flexionar os joelhos, porque daí o peso vai para essa flexão, para essa parte do corpo, tá? E daí não vai dar problema nas tuas costas e, consequentemente, em toda a postura do teu corpo. Visualizando a postura ali, qual que é a postura correta, né? Qual que é a imagem que nós vamos transmitir com a nossa postura. Ou seja, a pessoa que tem essa postura ereta, como a gente está vendo ali, ela passa uma boa imagem, né? Ela passa segurança, ela vai passar uma, uma boa imagem. Então, eu provavelmente, o que vai acontecer? Se eu tiver que escolher entre ser atendido por uma pessoa que tem a postura correta, entre a que tem a postura incorreta, normalmente a gente vai, se puder escolher, né? A gente vai sempre preferir por alguém que tem uma postura correta. Por quê? Ela passa uma informação, certo? Ou seja, a pessoa que tem a postura incorreta, ela vai passar que tipo de informação, né? O que ela vai estar comunicando ali? Um olhar baixo, um desânimo, um descontentamento, certo? Então a postura ela fala por si. Eu não preciso nem falar nada. A minha postura ela já vai informar. Como dizem em comunicação, né? O corpo fala. Não preciso falar muita coisa, não. O corpo da gente vai comunicar muita coisa. Por isso, o olhar nos olhos, né? A questão da higiene, a questão da saúde, né? Que é essa aparência pessoal que a gente está visualizando aqui. Tudo isso vai falar por si, certo? E todos esses cuidados, então, se tornam fundamentais em relação à etiqueta profissional, certo? Lembrando, lógico, que a gente está falando com aspectos para a empresa, né? Mas não tem como a gente ser profissional se a gente não for antes em casa, se a gente antes não for com a gente mesmo, certo? E é essencial que a gente tente tomar esses cuidados, ok? Seguindo, então, etiqueta profissional contra a cultura em geral, tá? O que eu preciso verificar aqui? Qual é a diferença entre pontualidade e assiduidade? Agora eu gostaria que vocês abrissem o microfone de vocês e tentassem falar comigo aqui um pouquinho. Já que pode falar. Menina? Tem o Oziel ali também, mas eu acho que ele tá no trabalho. Ah, então tá. Já que disse que não abre o fone ali. Certo. Ok, vamos lá então. Pontualidade e assiduidade. Aham, a Adriana também falou que não abre o microfone. Tudo bem. Vamos tentar assim, tá? Eu gosto de participação, mas não tem problema, tá? Vamos lá. Pontualidade e assiduidade. Qual que é a diferença entre ser pontual e ser assíduo? Gente, acho que vai acabar a bateria aqui. Só um pouquinho.
Agora sim. Já estava apagando já aqui o computador e aí ia dar problema na aula. Então vamos lá. Pontualidade e assiduidade, tá? O que é ser pontual e o que é ser assíduo, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Pontual é chegar na hora marcada. Porém, o assíduo, o que é? É aquele que nunca falta. Então, qual que é a diferença entre os dois, né? Ser pontual é aquele que ele chega na hora marcada. Então, tem os compromissos, né, que foram marcados com ele e ele chega na hora marcada. Porém, não quer dizer que ele vai em todos os compromissos, certo? Agora, assíduo é aquele que nunca falta. Então, todo compromisso que ele se compromete a ir, que for marcado, ele comparece, certo? Então, assiduidade e pontualidade são coisas diferentes relacionadas a estar presente, certo? E isso são coisas que a gente fala na etiqueta profissional, que são coisas que a empresa ela espera do profissional, né? Então isso é fundamental, chegar na hora marcada e nunca faltar. Na realidade, o ideal é sempre chegar minutinhos antes, né? E agora a gente vai falar sobre um ponto. Tá todo mundo me vendo? Ah, então tá. Eu achei que tinha caído. Vamos lá então. Vamos falar sobre um assunto um pouquinho delicado, tá? Por que que é delicado? Porque existem as pessoas que têm o vício de fumar, né? Mas a gente precisa falar sobre isso porque, em relação a fumar ou qualquer outro vício, ele às vezes ele vai prejudicar, de certo modo, né, a nosso rendimento como profissional. E visando também que nós estamos tratando de atendente de farmácia, né? Também tentando ser visionária aqui, vendo que vocês também podem ser líderes de equipe, né? E às vezes vão ter que falar com algum colaborador sobre o assunto. Então, tendo em vista, né, todas essas situações, a gente precisa falar um pouco sobre isso, ok? Então, pratique seu vício sem incomodar as pessoas que o cercam. Ou seja, se você é o atendente de farmácia que tem o vício, né? O ideal é o quê? Que nós tenhamos, né, as boas maneiras, né? Eu tenho o vício, tudo bem, mas que eu saiba lidar com isso sem incomodar os demais, ok? Então, eu vou tirar aqueles minutinhos para ir lá fora, fora do ambiente de trabalho, para fumar, para não atrapalhar os demais. Só essa questão de ir lá fora, isso já é um ponto um pouco negativo, porque eu estou tirando alguns minutos do meu horário de trabalho, certo? Para não render. E isso vai incomodar outros funcionários, porque talvez o serviço que você teria que fazer, você vai estar abrindo mão de fazer e provavelmente outra pessoa vai ter que assumir. Então, às vezes, isso é um pouco complicado, né? Mas, tirando essa questão, nós também temos a outra questão que está relacionada ao ambiente onde vai fumar. Vamos supor que a pessoa não saia do local de trabalho e acabe fumando dentro do banheiro, né, dos outros colegas que também utilizam. É muito inconveniente essa situação e está totalmente fora da etiqueta, certo? A questão de fumar e o cheiro, né, ficar na roupa, ficar no cabelo, e daí você voltar para o ambiente de trabalho, e gente que não gosta desse cheiro, daí ter que lidar com isso também. Então, a questão do fumar, ele é um assunto muito delicado, né? Então, tem empresas, às vezes, que até perguntam qual o vício da pessoa, se tem vício, e às vezes isso também pode até dificultar a contratação, certo? Mas, em relação àquele que já está trabalhando, né? Tanto o funcionário que tenha esse vício quanto outros que não têm, mas vão ter que lidar com essa situação, saber como falar sobre esse assunto e tentar trabalhar de forma a não incomodar os demais, né? Então, quem fuma tem que sempre tentar procurar, né, de certo modo,
que já que você, no caso, vai perder algum tempo, né, para poder saciar o teu vício, então você tem que, ou, por outro lado, assumir algumas coisas com os colegas, né? Então é aquela questão de dar e receber, aquela troca, né? Então, alguns colegas provavelmente vão ter que assumir em alguns momentos o que você teria que estar fazendo. Por outro lado, você teria também que, em troca, assumir também para os outros funcionários alguma coisa também, né? É uma troca, certo? Então, quando a gente fala sobre fumar, o vício de fumar é um assunto bem delicado, mas é necessário a gente tratar sobre esse assunto. Primeiro, porque na área da saúde, né, é um pouco complicada, mas faz parte, né? E o ideal é não fumar. Mas quando fuma, então ter essas regras, certo? Aquilo que a empresa provavelmente já vai estabelecer também, ok? Seguindo então a etiqueta profissional quanto à capacidade organizacional. Por quê? Quando a gente fala de etiqueta profissional, foi, voltei, aí um pouco, né? Tá falhando um pouco? Olha só, etiqueta profissional quanto à capacidade organizacional. Então, aqui diz, né? Arrume suas gavetas e mesas, né? Então, a etiqueta profissional, ela fala sobre organização, né? Então, sempre manter as gavetas, as mesas arrumadas, até porque quando a gente fala sobre atendente de farmácia, você vai estar dividindo o teu ambiente com outros profissionais, né? Certo? Organize seu local de trabalho. Mantenha o local onde você trabalha sempre, né, bem organizado, limpo, certo? Os arquivos, as estantes em ordem alfabética ou por assunto. Quando a gente está falando sobre etiqueta profissional na área da farmácia, né, ou seja, os atendentes de farmácia, a gente vai falar sobre os medicamentos, né? Então, o que é o ideal, o que se espera? Que mantenha-se a ordem, porque, né, o cliente vai chegar e vai pedir esse medicamento X, Y e a gente não vai encontrar. Então, o ideal é que a ordem seja mantida no teu local de trabalho, na mesa, nas gavetas, certo? Anotações. Procure sempre usar uma agenda, né, para manter, então, os teus compromissos. Faça uma lista das suas tarefas diárias, ou seja, né, aquilo que você tem para fazer.
Todo mundo aí? O lixo, né? Ou essa questão das gavetas também. Às vezes a gente mantém muita coisa nas gavetas, nos armários que são desnecessários. Então, o ideal, quando a gente fala sobre arrumar gavetas e mesas, é sempre procurar em todo local manter organizado. Então, aquilo que já não é mais necessário se desfazer, que está ocupando espaço, né? Então, quando a gente fala sobre lixo na lixeira, né? Ou seja, aquilo que é desnecessário, então se desfazer, jogar fora, né? Para desocupar espaço também. Planeje o seu dia, ou seja, se organize, né? E agende as suas atividades, ou seja, para não se perder e aquilo que não conseguir praticar hoje ou realizar hoje, eu passo para o dia seguinte. Ok? Até agora, então, nós falamos sobre etiqueta profissional. E eu quero ir com vocês lá na apostila, tá? A apostila, página 66, página 67. Ok? Página 66, página 67. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Você está travando um pouco para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo certo, Ah, prof. legal. Obrigada, gente. Vão me dando um feedback aí. Vamos lá. Ah, na imagem profissional, capítulo 13, páginas 66, 67, 68, tá? A gente falou já sobre a imagem, né? Sobre a postura, tem até o mesmo desenho aqui, né? Atitudes, né? Ser simpático, que a gente já colocou ali. Não mentir, né? Não falar mal dos clientes, colegas de trabalho ou chefe, isso também é fundamental, tá? Não omitir informações e tem a questão da comunicação. Eu vou pedir para alguém ler para mim comunicação e investimento, porque daí vai ser um pouco mais específico e a gente precisa falar um pouco sobre esse assunto, tá? Então eu vou pedir para Jaque, que está com o microfone aberto, ler para a gente. Pode ser, Jaque? Página 67. Comunicação? Isso. Tá. O atendente de farmácia deve entender que o modo como ele conversa com seus pais e amigos deve ser diferente daquele utilizado no ambiente de trabalho. A fala é um instrumento mais importante de comunicação. Por isso, o modo como o atendente é percebido depende muito da maneira como ele fala. Diante disso, o atendente deve se atentar para dicção, maneira de pronunciar as palavras, variação de volume e intensidade com que é pronunciado, alto, moderado, baixo, velocidade da fala, forma como é pronunciado, rápido, devagar, moderado. Vocabulário usado, tipos de palavras utilizadas, gírias, expressões, linguajares. A seguir, algumas dicas de como ter uma boa comunicação com os clientes e colegas de trabalho em uma farmácia. Procurar enriquecer o vocabulário por meio de leituras, falar com educação, agradecendo, pedindo desculpa, pedindo licença, etc. Falar corretamente, fazendo concordâncias de maneira correta, plural e singular. Elaborar mentalmente a mensagem antes de falar. Não falar de mais nem de menos, sabendo intervir os momentos certos.
falar com calma, de forma que o receptor da mensagem compreenda o que se deseja falar. É Ótimo, isso, Jaque. prof. Obrigada, tá? Isso, aham. Obrigada pela participação. Tá bom. Gente, então, aqui está falando em relação à comunicação, né? Quando a gente fala sobre comunicação, a gente sabe que nós temos a questão do emissor, receptor e da mensagem, né? E aqui está falando, então, dando algumas dicas, né, sobre essa questão de como fazer essa comunicação. Sendo atendente de farmácia, então, quando a gente fala sobre atendimento, né? Então, o que se espera? Dicção, maneira de pronunciar as palavras, né? Então a gente tem que fazer bastante treinamento, certo? E como é que a gente faz isso? Qual é o treinamento da dicção? Qual é o treinamento da boa comunicação? É leitura, né? Então, na página 68, fala ali, ó, procurar enriquecer o vocabulário por meio de leitura. Quando a gente faz leitura, e normalmente a gente até orienta que faça a leitura em voz alta, porque nesse momento, o que está acontecendo? Eu também estou ouvindo, né? Então, eu estou trabalhando dicção, eu estou aumentando o vocabulário, né? Eu estou trabalhando essa questão da dicção, né? Então, se eu faço essa leitura em voz alta, então há muitos benefícios, né? Muitos benefícios quando eu tenho essa prática de leitura. E é aquilo que a gente vai deixar hoje, então, também como dica, né? Procure ler mais, certo? Falar com educação, né? Então, quando a gente fala exatamente sobre etiqueta profissional, é isso que está contando, né? É a educação, agradecer, pedir desculpas, essas palavras mágicas, né, e corriqueiras do dia a dia que se espera, certo? Elabore, então, mentalmente as mensagens, não falar de menos nem de mais, né? Mas falar com calma, de forma que o receptor da mensagem compreenda, certo? E tem a questão da vestimenta. Vamos dar uma olhadinha ali sobre a vestimenta. Página 68. Vamos dar uma lida ali.
Tem alguém que possa ler, já que saiu da conversa, né? Certo. Eu vou ler ali na apostila, tá? Página 68, vestimenta. O Oziel também saiu, a Jaque saiu. Jaque voltou aí. Faz a leitura pra gente então, Jaque. Vestimenta? Isso, ótimo. Tá. É fundamental para a imagem profissional que o atendente de farmácia mantenha um padrão coerente com o ambiente farmacêutico. Por isso, caso a farmácia de atuação não obrigue o uso de uniforme para as vestimentas, abaixo segue algumas dicas para a utilização apropriada. Não usar roupas excessivamente esdegotadas, justas, curta ou transparentes. Na escolha da vestimenta adequada, deve-se levar em consideração as estações do ano, horário, questões climáticas, entre outros. Para as mulheres, a saia deve ter um comprimento adequado, não muito longo nem muito curto. Para os homens, dar preferência ao uso de camisa ao invés de camiseta, sempre na cor clara, de preferência branca. A cor das roupas e dos acessórios precisa estar em harmonia. Além das vestimentas, o uso de acessórios deve ser utilizado com cautela pelo atendente de farmácia. Como a farmácia é um estabelecimento de saúde, o uso do piercing, brincos exagerados não são apropriados, assim como a utilização de perfumes muito fortes e acentuados. Da mesma maneira, as unhas, cabelos e peles merecem a devida atenção. Para as mulheres, a utilização de unhas pintadas em cores marcantes não é recomendada, assim como unha mal cortadas, acabadas em atendentes de farmácia do sexo masculino. Uso de barba mantida pelo atendente de farmácia e esta deve estar sempre bem aparada e feita, pois do contrário causará má impressão. Ótimo. Obrigada, Jaque. Nada. Então, mais um aspecto, né, para a gente abordar aí em relação à comunicação e em relação ao vestimento também. Lembrando, né, a gente está falando sobre etiqueta profissional, estamos falando sobre a imagem. Então, a nossa imagem, né, a informação, o que a gente está comunicando através das nossas ações e também através da nossa postura, é também através da nossa imagem, certo? Então, quando a gente está falando sobre investimento, a gente está falando exatamente sobre esses pontos fundamentais aqui, né? Que a Jaque já colocou para a gente salientou. O que eu vou pedir para vocês? Na página 69, tem umas perguntinhas ali, né? Faça uma pesquisa e descreva formas de melhorar cada um dos aspectos listados, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem isso para mim aqui em alguns minutinhos, tá bom? E a gente já volta a conversar.
Turma, então fica no vídeo aqui, quem faltou vai ver o vídeo, tá? Atividade, então, para fazer página 69 da apostila, que diz assim, ó, faça uma pesquisa e descreva formas de melhorar cada um dos aspectos listados. Dicção, volume de fala, velocidade da fala e o vocabulário, tá? O que é essa pesquisa para vocês descreverem, tá? É de acordo com aquilo que vocês já entendem por atendimento, aquilo que vocês visualizam já, tá? Tem por experiência, ou no trabalho de vocês, ou alguém que já faça, tentando pesquisar o que é melhor, qual que é a melhor forma da gente fazer todos esses pontos aqui, tá? Uma dica eu já dei, que é referente à leitura. Quanto mais a gente ter esse hábito de leitura e fazer a leitura em voz alta, vai só melhorar o volume da voz, vai melhorar a dicção, vai melhorar o vocabulário, então você enriquece muito quando tem esse hábito de leitura e ainda assim em voz alta, certo? Isso é uma das dicas, tá? Mas aí vocês podem ir atrás de outras, e essa seria a tarefa, então, dessa aula referente à etiqueta profissional, que está no capítulo 13, tá? Que ali está como título Imagem Profissional, certo? O que nós vamos ver, então, ainda hoje? A gente vai falar, então, um pouquinho sobre vendas para abordar os 4 P's do marketing, tá? Capítulo 12, página 61, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing. Deixa eu abrir aqui. Pergunta? Pergunta é a atividade. Atividade que vocês vão fazer, mas podem entregar durante a semana, tá? Página 69. Página 69 da apostila. Faça uma pesquisa e descreva formas de melhorar cada um dos aspectos listados. Certo? Aí podem fazer e entregar. Aí mandem para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Só sempre se identifiquem, tá? O nome e a turma. E agora eu vou compartilhar com vocês outro slide e a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, tá? Mas, professora, nós somos atendentes de farmácia. Vocês vão estar vendendo, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o slide, eu vou falando e compartilhando e vocês vão me dando feedback aí se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Então, conceitos atuais. Qual que é a diferença, né, entre o que nós vemos hoje sobre vendas e o que o mercado hoje tem buscado, tá? Na área de vendas. Então, vamos lá. Mercado de trabalho instável. Por isso, profissionais que têm capacidade de criar ou solucionar problemas são os mais requisitados. Gente, querendo ou não, o trabalho da gente, né, o nosso local de trabalho profissional sempre vai ter problema para resolver. Querendo ou não, é o que a gente precisa saber lidar com problemas, né? Página 61, capítulo 12, a gente vai falar sobre marketing na farmácia, mas eu não vou só abordar o marketing, eu vou abordar tudo que eu estou falando até agora, que é o marketing pessoal, que está dentro da etiqueta profissional, ou imagem pessoal, certo?
e o que está aqui na página 61, 62, 63 e 64. A gente vai falar sobre esses pontos aqui. E eu vou abordar então um pouco sobre vendas também, tá? Então, vender hoje em dia não é simplesmente oferecer produtos. O vendedor virou um consultor de negócios ou solucionador de problemas. Então, a gente vai ver agora nos próximos slides a diferença entre um vendedor e um consultor de negócios. O que, que o mercado tem esperado aqui, o que o cliente também quer, tá? Então, vamos lá. Vendedor ou tirador de pedidos? Alguns tópicos aqui, ó. Comissão é arte, mentir faz parte. Ou seja, quando eu preciso de comissão, o que, que eu vou fazer? Eu vou mentir para tirar comissão. Então, quanto mais eu tirar pedido, quanto mais eu vender, mais eu tenho comissão no final do mês. Ou seja, se eu preciso mentir, eu faço isso, porque o meu foco, né, a minha meta é quanto mais comissão, mais eu vou ganhar dinheiro. Isso é o vendedor, isso é o tirador de pedidos, e isso não é o que o mercado de trabalho está querendo, certo? Por quê? A gente vai ver isso, tá bom? Porque você vai dizer assim, não, mas eu preciso de dinheiro, não. O meu chefe ele vai querer que eu alcance meta, isso é o mais importante. Mas a gente vai ver qual que é a consequência disso, tá? Acomodado, ou seja, se ele mente e consequentemente ele vai tirar bastante pedido, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar acomodado, certo? Vender sem se preocupar com a satisfação do cliente. Ou seja, eu vou empurrar mercadoria mesmo, eu vou empurrar as vendas, porque o que está me preocupando aqui é o quanto mais eu vender, mais eu tenho comissão no final do mês, mais eu tenho dinheiro. Então, eu não me preocupo se o cliente está gostando ou não, certo? Daí vem aquela questão de empurrar a mercadoria a goela abaixo. Lembre-se, quanto mais pedidos, melhor a comissão, certo? Então, isso, em teoria, no caso, é o que está na cabeça do vendedor ou do tirador de pedidos. Para ele, o que menos importa é o cliente, o que mais importa é vender. E quanto mais vender, mais comissão, mais dinheiro, certo? Agora, o que, que o mercado de trabalho ele tem procurado? Por que o cliente quer ser atendido? Ele quer aquele que vai solucionar o problema, certo? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, qual é o ponto fundamental? Esse vendedor, né, que no caso ele é o solucionador de problemas, ele é uma pessoa inquieta. Por que, que ela é inquieta? Porque ela vai procurar solucionar o problema. Então, ela vai estudar o cliente e vai procurar solucionar esse problema, certo? Ou seja, qual que é o problema do cliente? A solução vai ser o quê? O meu produto. Ok? Então, para isso, eu preciso estudar o meu cliente, eu preciso estudar a situação, eu preciso fazer com que o meu cliente fale, né? E isso, então, vai provocar inquietação. Ele vai estudar o cliente e as suas necessidades, certo? Ele vai sempre estar atualizado, então, ele vai oferecer o que é o melhor. Sabe que falar a verdade e conquistar a confiança do cliente é fundamental para a fidelização. Então, o foco dele não é somente tirar pedidos e alcançar a comissão. Ele vai falar a verdade porque a ideia dele é conquistar a confiança. Ou seja, eu posso não vender hoje, mas com certeza eu ganhei o cliente. Então, vendas vai ser consequência, certo? E o cliente, então, ele passa a ser o foco e o centro, né? Então, ele vai fidelizar. A venda é importante, porém a fidelização é fundamental, porque a comissão e o dinheiro vai ser consequência. Então a venda é importante, mas eu preciso fidelizar. Então eu vou falar a verdade, né? Eu não vou empurrar produto a goela abaixo. Eu vou estudar o meu cliente, as necessidades dele e vou oferecer aquilo que realmente o cliente precisa. Certo? Então, garantir comissões são apenas consequências do processo. Se eu fizer tudo isso, automaticamente eu vou ter comissão, eu vou ter dinheiro. Certo? Agora chegamos ao ponto fundamental sobre o que a gente precisa ver hoje. Página 62 da apostila de vocês. Vejam lá os 4 P's do marketing, tá? O que, que nós temos ali? Produto, promoção, praça e preço. Por que, que a gente precisa ver isso? Porque esses pontos, que são os 4 P's do marketing, são os pontos fundamentais para definir para a gente o nosso mercado-alvo. Lógico que a gente está falando sobre atendente de farmácia, então o que nós temos aqui como estabelecimento
é a farmácia ou a drogaria, certo? O que que a gente vende aqui? Medicamentos, mas não só isso, a gente vende perfumaria, a gente vende produtos de higiene, a gente vende produtos também para todas as idades, né? Faixa etária de idades. Então, o ambiente em si, ele é para todas as idades, né? Ele é um mercado estendido. Porém, dependendo qual o produto que vai estar em promoção, qual o produto que a gente precisa vender, aí a gente precisa fazer pesquisa e precisa ter, né, o fundamento desses 4Ps, certo? Porque daí ali vai ser o mercado-alvo para aquele produto-alvo, para aquela venda-alvo, certo? Então, o que que nós precisamos entender? É sobre segmentação, ou seja, consiste na divisão do mercado-alvo em grupos, tais como idade, ou seja, né, a gente precisa fazer uma venda focada agora nos idosos. A gente precisa fazer vendas agora focada com produtos infantis, certo? Recém-nascidos ou bebês. Então, isso, segmentação, nada mais é do que eu direcionar exatamente o meu estudo para vender o produto, certo? Sexo, feminino, masculino, né? Poder aquisitivo, né? Dependendo do valor do produto, certo? Localização demográfica, né? E etc. E por aí vai. Então, a segmentação ela vai dividir para mim por grupos e a partir daí eu faço o estudo do meu público-alvo e faço a venda direcionada, tá? Então, público-alvo é o foco da empresa, eu tenho que estar centrado no público-alvo, desta forma poder delinear qual o potencial do mercado que a empresa possui. Quando a gente está falando sobre farmácia, aquilo que eu falei, né? É produto relacionado a medicamentos, mas também perfumaria e outros afins, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre vendas e como funciona, para quando estiver lá fazendo atendimento, entender também a empresa, né, o teu patrão, no caso, né, a empresa para a qual você trabalha, a forma que ele pensa, isso vai melhorar o relacionamento de você como funcionário e empresa, certo? Quando eu entendo o que, que é o público-alvo. Quando a gente fala sobre teoria de Maslow, é exatamente isso, tentar entender quais são as necessidades dos seres humanos, tá? Essa pirâmide, ela é bem importante e a gente trata bastante sobre ela, tanto que eu coloquei para vocês nos primeiros slides quando a gente falou sobre relacionamento interpessoal. Por quê? Quando a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, a gente está entendendo o ser humano, certo? Então, aqui na teoria de Maslow, a gente vê essa pirâmide que tem como base toda a parte das necessidades fisiológicas, né? Ou seja, respirar, comer, beber, dormir, né? Então, é aquilo que eu coloco como exemplo. Como é que uma criança vai para a escola e ela vai prestar atenção na escola, né, na matéria, quando a barriguinha dela está com fome, certo? Então, o que que acontece? Nas escolas municipais, estaduais, o que que tem lá? Merenda, né? Então, a criança às vezes vai para a escola só para comer. Por quê? E como é que ela vai prestar atenção, né, em estudar se a necessidade dela básica não foi saciada, certo? Então, quando a gente consegue entender a pirâmide de Maslow, aqui a gente vai conseguir estudar o nosso cliente, a gente vai conseguir entender os nossos colegas de trabalho, né, os funcionários da empresa, que a gente chama de colaboradores, certo? A gente vai entender o nosso patrão, a gente vai entender as pessoas ao nosso redor, a gente vai entender os familiares, a gente vai entender muita coisa, porque o ser humano é dessa forma. Então, quando a gente entende que as necessidades do ser humano são essas aqui nessa ordem, né? Primeiro as fisiológicas, depois a de segurança. O que, que adianta eu ter um funcionário lá dentro da empresa que ele está preocupado com o aluguel, que ele está preocupado em pagar as contas, não tem dinheiro e ele não vai conseguir concentrar. E lógico que a porcentagem dele para poder render vai diminuir. Então, o rendimento dele como profissional, né, como funcionário ali, vai diminuir. Então, se eu não, às vezes, né, como gerente, né, de grupo, de empresa, se eu não conseguir entender os meus funcionários, aí também fica difícil de trabalhar a equipe, né, como a gente já viu lá sobre trabalho em equipe no segundo slide, na segunda aula. Eu preciso entender as pessoas que estão comigo, né? Então, depois da necessidade de segurança, né, que fala sobre emprego, estabilidade, né, eu venho a questão do social, família, amizades, amor,
certo? Então, tem muita gente também que às vezes está lá no trabalho e não está com a cabeça no trabalho porque tem seus problemas familiares, tem coisas para serem resolvidas, certo? Lembrando também que já foi falado isso nas primeiras aulas lá. É lógico que eu tenho que separar os meus problemas pessoais da empresa, mas como foi dito na aula passada, não tem como eu esquecer, né? Eu tenho filhos e vou para o trabalho e deixo meus filhos com febre em casa. Fica complicado, né? Não tem como eu simplesmente esquecer e apagar. Mas eu tenho que aprender a administrar essa situação, certo? A outra, o outro nível, então, é a estima, certo? Eu preciso trabalhar em relação à confiança, a respeito dos outros, a autoestima, né? E por último, então, a autorrealização. Quando, então, eu entendo que tudo que eu já conquistei na, na minha vida, então, nesses níveis, né, da pirâmide aqui, eu já obtive, certo? Então, a autorrealização é quando eu olho para trás ali, ó, e eu tenho as minhas necessidades já saciadas, né? As necessidades fisiológicas, a de segurança, as sociais, a estima. O que é essa autorrealização, né? O que eu entendo por autorrealização? Quando eu olho para trás e conquistei tudo que eu tinha no papel, na meta para conquistar, né? Meninas, estão aí comigo? Meninas? Só escreve no chat ali se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Beleza, ok. Vamos seguir então. Obrigada, Jaque. Vamos lá. Seguindo então para a gente terminar, tá? Quando, quando a gente está falando sobre os 4 P's de marketing, ou seja, para vender mercadoria, para oferecer o produto, né? Quando a gente fala ali promoção, não é a questão de dar desconto, mas de promover o produto, né? Como é que eu vou fazer isso? Conhecendo o meu cliente, que é o que a gente estava falando até agora sobre a pirâmide de Maslow, certo? Então, a conversa que eu vou estabelecer com o meu cliente, né? Como eu vou iniciar o quebra-gelo, né? Iniciar uma conversa, tudo vai depender dessa questão da pirâmide de Maslow, ou seja, conhecer o meu cliente. Ah, tem uns clientes que eles já têm essa necessidade fisiológica já é, saciada, né? A necessidade de segurança também, são pessoas que têm carro, que têm a sua casa própria, né? Tem a sua faculdade, mas às vezes tá solteiro, mas não tá contente com isso, ou às vezes acabou de se separar, não tá vendo os filhos. Então, tem algumas questões, né? Tem aquela pessoa que também na família tá casada, tá bem casada, tem os filhos, tá tudo ok, é bem amada, mas tem alguma coisa que está acontecendo na vida dela e a autoestima dela tá baixa, certo? Daí você vai dizer assim, mas professora, como é que eu vou abordar o meu cliente com toda essa informação? É aquilo que a gente viu sobre a diferença entre um vendedor e tirador de pedidos e aquele que é o consultor, aquele que é o solucionador de problemas. Ele procura fazer o quê? Uma carteira de clientes, né? Fidelizar, ou seja, eu vou criar relacionamentos, voltando lá na primeira aula, relacionamento interpessoal, com uma rede de clientes. Se eu crio esse relacionamento, automaticamente eu vou conhecer os meus clientes. Então fica fácil para mim oferecer aquilo que realmente o cliente precisa. Então a venda realmente vai acontecer, comissão realmente vai existir. Então tá tudo certo, ok? Aí quando a gente fala sobre autorrealização, né, é quando o cliente então se sente já realizado sobre tudo, né? Então, o que eu vou oferecer para um cliente já na autorrealização? Né? O que ele tem ali? O que ele está buscando ali? Independência, desafios, autocontrole, crescimento.
quando a gente chega nesse nível, o próprio Maslow até colocou que é uma questão que vai até para o nível espiritual, né? Que daí agora a gente começa a perguntar se a gente já tem tudo, né? Da onde eu vim, para onde vou, uma determinada idade já avançada, mas já conquistou e já realizou todos os sonhos, né? E daí chega a esse nível de espiritualidade, né? Busca-se então entender qual é a outra, o que falta ainda, né? E há muita gente nesse nível, então vai procurar essa parte em Deus, né? Em religiões, né? Em livros, em teorias, certo? Porque eu estou procurando um algo a mais. Por isso que ele tem a palavra desafios, né? Procura desafios, certo? Então, quando a gente está falando sobre marketing, né? Tudo que a gente abordou até agora, o que eu vou pedir para vocês como tarefa? Vamos tentar entender os 4 P's, né? O que é o produto? O que é a promoção? O que é o preço, certo? Dentro da farmácia. O marketing na farmácia. Página 61 está falando assim: o marketing é um conjunto de ações que são aplicadas como estratégias de negócios buscando objetivos como, primeiro, melhora da lucratividade, aumento da satisfação dos consumidores e sua consequente fidelização. Coisas que a gente já colocou até agora, né? Em alguns casos, até mesmo sobrevivência das empresas, ou seja, o marketing é a propaganda, né? Para uma farmácia elaborar um plano de marketing, é preciso se atentar nos seguintes tópicos. Primeiro, quais resultados esperar alcançar? Metas, objetivos, propósitos, que é o que a gente vai ver com os 4 P's, tá? Qual produto será vendido? Como está trabalhando a concorrência relacionada àquilo que a farmácia pretende vender? Qual é o público-alvo, que a gente colocou aqui também? Como divulgar o serviço ou produto ao cliente? É a promoção, tá? Como promover? A gente vai entender, então, os 4 P's. Qual será o custo do produto ao cliente? Comparando sempre como está sendo aplicado na concorrência. Diante disso, olha só, o atendente de farmácia tem um papel importante nas ações de marketing, por isso, deve desenvolvê-las com criatividade e bom senso. Uma vez decidido o plano de marketing a partir de análise de necessidades dos clientes, pirâmide de Maslow, tá, gente? A farmácia deve organizar um mix de marketing. Trata-se de um conjunto de instrumentos de marketing que a farmácia utilizará para alcançar os objetivos. Olha lá, entre as distintas formas de classificar os instrumentos de marketing, podemos destacar o que foi proposta por Marketing 97, que é denominada, isso que tá aparecendo para vocês no slide, 4 P's: produto, preço, praça, que é a localização do estabelecimento, né? E promoção, a forma de expor os produtos e serviços. Tá vendo? Tudo que a gente falou até agora está aqui na apostila, ó. Produto, praça, preço, promoção, ou seja, define o que? O meu mercado-alvo, certo? Então, como tarefa para vocês, eu vou deixar mais uma, só que agora sobre o capítulo 12, vocês mandarem para mim um resumo sobre o que vocês entenderam por produto, praça, preço e promoção. Mandem no WhatsApp ou mandem por e-mail, tá? Mas resumindo, o que você entendeu por promoção? O que é promoção? Ah, professor, eu entendi que a promoção está relacionada a promover. Quais as formas que eu posso fazer isso? Produto, praça, promoção e preço, tá? O que vocês vieram a entender sobre isso. Na apostila, ela tem uma outra tarefa que eu achei um pouco mais complicada. Então, só resumam para mim esses 4 pontos fundamentais que definem o mercado-alvo em marketing na farmácia. Tudo bem para vocês? Eu acho que o que eu pedi é mais tranquilo do que o que a apostila está pedindo, tá? Pode ser, meninas? Quem estiver vendo o vídeo, então, a atividade é essa, tá? Você faltou, veja o vídeo, a aula e mande para mim, então, para que eu possa colocar lá a tarefa feita e daí não te dar falta, mas te dar atividade, certo? Combinado? Aí a gente se vê, então, semana que vem. Eu acho que vai ser a última aula, então eu gostaria de pedir para vocês, Adriele, Adriana, Jaque, durante a semana me ajudem a lembrar a turma, tá? Para
durante a semana a gente ir conversando e tentando lembrar os demais que vai ser a última aula. Se for a última aula mesmo, só vou confirmar, eu vou dar o último assunto e já vou dar uma atividade, então, que é prova, avaliação mesmo, tá? A avaliação mais pesada, a nota que tem mais peso. Aí eu precisaria que todos viessem, certo? Aí, se vocês puderem me ajudar já avisando a turma, é a última aula, assim, assim, a professora pediu para que todos comparecessem. Posso contar com vocês? Adriele, Adriana, Jaque. Entre no grupo lá durante a semana, tá? Avisem, ó, tem atividade já dessa aula que passou hoje, mas semana que vem é a última aula. Vai ter aula, mas no final já vai ter atividade avaliativa com peso maior, tá? Que é para fechar as aulas, ok? E a gente se vê então semana que vem. Então tá, obrigada meninas, poder contar com vocês. Um beijo e até semana que vem, tá? Faça atividade, mandem para mim e pensem sobre a pirâmide de Maslow, ok? Beijo.